Oi gurias, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre métodos mundanos que a gente não deve de utilizar para disciplinar os nossos filhos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a forma bíblica, o formato de disciplina que é correto segundo a Bíblia para a gente disciplinar as nossas crianças. Vamos recordar que tudo que a gente está falando aqui é baseado naquilo que está escrito lá em Efésios 6 e 4, né? Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é a admoestação? É o conselho, o ensino do Senhor. Então a gente precisa saber o que Deus diz para nós passar aos nossos filhos. Então a primeira coisa, anota aí que isso é muito importante para a gente educar na forma que agrada a Deus, as nossas crianças, cite a palavra. Fale para as crianças o que Deus diz sobre aquilo. Quando a criança bate no irmão, né? Quando teu filho bate no irmão mais novo, no irmão mais velho. Quando a criança mente. Quando a criança ela tem uma ação explosiva, muito irada, ela peca, né? Ela erra a partir daquele sentimento da ira, né? Da revolta dela. Ela tem uma ação de descontrole. Quando ela desrespeita alguém, seja o pai, seja a mãe, seja o vô, seja a avó, qualquer atitude pecaminosa, qualquer atitude errada que a criança cometa, você precisa lembrar, confrontar ela com a palavra, com o conselho do Senhor, com a demonstração do Senhor. Para isso é inevitável, a gente precisa conhecer a palavra, tá? A gente precisa conhecer, memorizar a palavra. Se a gente não sabe decora, a gente vai ter que usar de outros artifícios aí pra gente conseguir saber, tá? Às vezes a gente não sabe decora ao pé da letra. Ah, tem um versículo que fala sobre a mentira, né? Eu sou péssima na memória e trabalho muito pouco a memorização dos versículos, mas eu sei o contexto, eu sei o que diz, mas não sei exatamente, sabe, palavrinha por palavrinha? Mas, por exemplo, um dia o João mentiu, eu disse pra ele: filho, você mentiu, você fez uma coisa errada. Mentira não agrada a Deus, sabe por quê? A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Você é um filho de Deus e Deus é verdadeiro, Deus só fala a verdade. Você deve falar a verdade porque o seu pai só fala a verdade. Então, eu não sabia na hora recitar um versículo que falava sobre a mentira, mas eu lembrava disso, eu sabia disso. O diabo é o pai da mentira, a palavra de Deus me diz isso. Então, primeira coisa para educar os nossos filhos, confrontar o pecado, confrontar o erro, cite o conselho do Senhor. O conselho do Senhor é tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Tudo que está aqui é o conselho de Deus, é a admoestação do Senhor para a nossa vida. Então, cite trechos da palavra. Confronte, quando ele não quer repartir o brinquedo, confronte ele e diga: filho, o que a palavra de Deus ensina? Gente, essa frase tem que estar na boca de toda mãe e de todo pai. O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Criança manhosa, criança reclamona, criança que não sei o que, criança faz isso, criança faz aquilo, um monte de coisa errada. Confronte tudo com a palavra. O que a palavra nos ensina? Segunda coisa, a gente tem que usar a terminologia bíblica e não mundana. Essa coisa que eu cometo bastante esse erro, mas depois que eu conheci essa verdade, eu melhorei drasticamente, assim. Eu era muito de dizer assim: ai, João, isso que tu tá fazendo é feio, filho. Não, gente, não é feio. Errado, é pecado, sabe? Existe uma sutileza nas palavras, existe um peso naquilo que a gente fala. Não se trata de ser feio, de ser bonito, de ser belo, de ser feio. Errado não é, essa forma que tu tá fazendo é errado, é pecado, minha filha. E isso não vai de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Então, essa terminologia mundana. Outra coisa clássica, a criança quebra tudo dentro de casa e tu diz assim: ai, meu filho, tu tá com sono, né? Ou tu justifica pras pessoas: ai, meu filho quebrou uma vidraça da loja, se agarrou no lustre, no pendente da loja. Aí tu olha pro vendedor e diz assim: ah, ele tá com sono, ele tá com fome. Ai, meu Deus, uma criança com sono e com fome não fica insuportável. Gente, eu sei que fome, sono, cansaço são coisas que deixam a gente vulnerável a errar, a fazer coisas erradas, a ser mais agressivo, a ter paciência mais curta. É verdade, porque isso acontece com adultos, acontece com as crianças. Apesar da vulnerabilidade, a gente precisa ter um controle, ter domínio sobre essas emoções, sobre essa vulnerabilidade. Quando a gente está com fome, quando a gente está com TPM, a gente não pode se esconder atrás da TPM e dizer: eu posso tacar os cachorros no marido,
dar patada em todo mundo porque eu tô de TPM, aceitem porque daqui 2 dias passa e eu volto ao meu normal. Não, a gente só está mais vulnerável a revelar, né, as nossas carências naquelas áreas em que a gente é muito frágil, né, que a gente não tem domínio, né, mas a gente tem que ensinar as crianças, porque a gente também precisa aprender que mesmo que estejamos com fome, cansados, ansiosos com alguma coisa, nervosos com alguma coisa, a gente não pode ceder ao capricho de destratar as pessoas, de fazer escolhas erradas. Meu filho, eu sei que tu tá com sono, mas tu tá agindo de forma errada, né? Eu sei, meu filho, que tu tá muito cansado, tá? Mas isso que tu tá fazendo aí, ó, é errado. Isso que tu tá fazendo é pecado, meu filho. Isso não condiz com a palavra. A gente tem que cuidar pra não tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, vamos ter bastante cuidado. É o pecado, é a velha natureza se manifestando e eu preciso ajudar meu filho a reconhecer e a ver isso. E aí o nosso filho nos desobedece e a gente precisa disciplinar ele. A gente primeiro precisa avaliar se essa desobediência da criança é uma desobediência, é uma violação à palavra de Deus, a um princípio de Deus, ao conselho de Deus, ou é algo particular meu, uma vaidade minha. Por quê? É muito comum. Vou usar um exemplo aqui em casa. Às vezes eu não tô bem. Tô muito cansada, atarefada, estressada, assim, eu tô com a minha cabeça, o que começa a fazer? Eu começo a implicar com o João com tudo, eu começo a colocar um monte de regra desnecessária. Por quê? Porque eu não quero dar o trabalho de limpar, de organizar, de tolerar, às vezes uma baguncinha dele, de tolerar uma coisinha de criança. Eu começo a criar um monte de regra. Filho, não é pra fazer isso, tá? Só que aí quando eu percebo que às vezes, eu podia ter cedido mais e tal, era uma guerra que eu não precisava entrar. Como eu já disse que ele não podia fazer, pra honrar minha autoridade, pra não fazer ele passar por cima, porque ele sabe quando ele faz uma coisa que eu já disse que não, eu vou lá e compro a briga, né? Pra honrar o meu lado aqui. Só que aí eu penso, puxa, uma briga não precisava ter entrado. Daí às vezes ele se estressa mais porque ele tá cheio de regrinhas, cheio de não. Entendeu? Porque eu não tô bem. Porque eu não tô legal. Então não é que ele tá violando a palavra, não é um desrespeito. Por exemplo, quando ele desrespeita o vô e a avó. Então isso é uma coisa que viola sim um princípio da palavra, de respeito à autoridade, de respeito aos mais velhos, né? Então isso a gente compra briga assim, se for preciso a gente vai lá no quarto e vai resolver lá, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Quem tá violando, né? A quem ele tá violando? É uma vaidade minha? É a palavra de Deus? É um princípio da palavra de Deus, né? Outra coisa, jamais corrigir em ira. Corrigir em ira é uma coisa que a gente não deve fazer, porque a gente perde a noção, a gente não consegue agir com clareza e com exatidão, né? Então a gente exagera, né? Na correção, nas palavras, né? Na disciplina. Existe 2 versículos que eu tenho lembrado, assim, nos momentos que às vezes ou eu erro na disciplina por estar irada, ou quando eu vou disciplinar eu procuro me conter. É o que está escrito lá em Gálatas 6:1, tá? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Tiago 1:20 diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse é excelente, porque quando a gente está irado, a gente quer corrigir as crianças para que elas entrem no caminho de novo, mas a ira não produz isso. A ira não coloca a criança no caminho correto de novo. Entendeu? A criança fica ressentida contigo, a criança fica amargurada. Tá aí o problema, que a gente tem medo de perder a amizade dos filhos, o amor, o carinho, o respeito das crianças. Não é quando a gente deixa eles fazer tudo, é quando a gente principalmente corrige na ira, disciplina na ira, né? Fala irado com as crianças. Isso faz com que a gente perca o respeito com as crianças, né? Eu tenho lutado muito isso com o João, porque no calor das emoções, a gente faz coisa errada com as crianças. A gente é muito ríspida, a gente eleva o tom de voz, a gente grita com as crianças, a gente entra no quarto, baixa a calça, dá uma chinelada na bunda, entendeu? Na ira a gente não faz as coisas corretamente. Tiago, esse versículo de Tiago tem me martelado. A ira não produz a justiça de Deus. Se tu quer produzir a justiça de Deus no coração, não é irada que tu vai conseguir fazer isso. Então, eu achava difícil corrigir o João, disciplinar o João, entrar no quarto e dar uma chinelada nele quando eu já tava de boa, porque parece que não faz mais sentido, mas aí eu lembrava, não, é que na ira não faz sentido. Quando a água se acalmou, quando a poeira baixou, agora é o momento de disciplinar. É o momento de entrar no quarto e dizer, filho, lembra que a mamãe disse pra ti que se você não obedecesse nessa coisa, a mamãe precisaria te disciplinar? Até a autora do livro fala que, não me faça contar até 3, que eu disse lá no primeiro vídeo, ela fala que, se for preciso, entre no seu quarto, dobre seus joelhos, ore a Deus, acalme-se ali.
sai do seu quarto, procure a criança, leve até o quarto dela e corrija ela lá. Mas não faça isso em ira. Outra coisa, orientar a criança ao arrependimento, para o que ela deveria de ter feito. Então faça a criança refletir, converse com ela e diga: filho, você precisa se arrepender, você fez uma coisa errada. Às vezes a criança não mostra arrependimento, gente, e não tem como forçar a boquinha dela e o coração dela a se arrepender, né? Mas você precisa orientar ela para que ela se arrependa. Mostre para ela que o certo era ela ter feito tal coisa, né? Oriente ela, porque ela fez o errado, mas qual era o certo, né? Então diga pra ela, o certo era tu ter feito isso. Isso agrada a Deus, isso é respeitoso, isso é gentil. Outra coisa, criança precisa corrigir o erro, isso é muito importante. A gente tava tomando um café e o João começou a chutar a bolsa de uma senhora que tava na cadeira. O João tava fora de si. E a gente falou, filho, não faça isso, é errado, filho, a bolsa da senhora, isso não pode fazer. E o João, pá, chutando. O João tava nem tchum pra nossa recomendação. A gente dizendo que não faça e nada. O Gleison levou lá fora, o Gleison conversou com ele, e aí o Gleison trouxe ele de volta, chegou na mesa do lado da senhora e disse, filho, pede desculpa pra ela. A gente mostra pra criança o erro, e às vezes a gente até fala o que deveria ter sido feito no lugar, mas a gente precisa ensinar as crianças, os nossos filhos, a corrigir o erro, porque o mínimo que tem que ser feito é pedir desculpa, né, pra aquela pessoa que a criança fez algo errado. Né? Mas se a criança, por exemplo, estragou uma coisa que você já tinha orientado, filho, não mexe nesse vaso, meu amor, que pode cair. A criança vai lá e mexe e quebra o vaso. O vaso da visita que tu foi lá fazer uma visita, uma pessoa que tu foi visitar. Se a criança, por exemplo, ganha mesada, eu acho que o correto seria você orientar essa criança. Agora a gente vai pegar o seu dinheiro e a gente vai consertar o erro, né? A gente vai comprar um vaso novo, a gente vai repor, né? Porque a criança, ela até reconhece, a verdade, fez errado, mas ficou por assim só, né? Então a gente precisa instruir as crianças, levar as crianças a corrigir, né? Levar as crianças a consertar. Fale versículos que você sabe do quanto a bênção de Deus, ela recai sobre a pessoa que é obediente aos princípios da palavra. Sabe, eu sempre digo, filho, eu amo tanto você, eu quero tanto que você seja uma pessoa próspera e abençoada, mas o coração endurecido, o coração não arrependido, a pessoa desobediente, ela não destrava portas, ela não atrai as bênçãos de Deus, entendeu? O coração rebelde, ele se distancia das bênçãos. Então isso tu pode falar pro seu filho. Essas palavras vão ficar ecoando, porque dia após dia tu vai falando isso pra ele, e isso vai moldando o coração dele dentro dos princípios. Então não vamos nos desesperar se a criança não se arrepender, não pedir perdão e tal. Mas a gente precisa estar sempre falando sobre isso, sobre a bênção, sobre as consequências de um coração rebelde, de um coração endurecido. E por fim, reafirme seu amor pelo seu filho. Eu sempre digo pro João, filho, a mamãe te ama. Às vezes eu dou a chinelada, aí eu já logo abraço. Eu abraço ele, dou um beijo, digo, filho, a mãe te ama muito. E aí ele chora, ele me abraça, eu digo, filho, a mãe te ama. Eu te amo tanto, amor, que eu não quero que você se crie um homem rebelde, desobediente aos princípios da palavra de Deus. Porque você não vai ser abençoado desse jeito, meu filho. Você não vai atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida se você for assim, tá? Eu quero que tu seja muito feliz, meu filho, muito próspero, muito abençoado. Então, eu preciso te ensinar no caminho da obediência. Então, reafirme o seu amor. Beije, abrace. E eu sei que às vezes a gente tá, sabe, um pouco agitado. Às vezes a gente não quer nem abraçar a criança. A gente tá meio tipo assim, tá bom, agora sai daqui, vai brincar. Sabe, parece que tu cria às vezes até um ressentimento com a criança, mas não deixe esse ressentimento crescer no seu coração. Abrace ele, beije. Mesmo que o ressentimento esteja ali, beije e abrace. Porque esse momento é curador para a criança e para você. E depois desse momento, tu pode ter a paz no teu coração e a certeza de que a palavra de Deus vai limpando o coração da criança. Vai trabalhando no coração da criança. E não se sinta culpado. Ah, eu tive que dar uma palmada no meu filho. Eu tive que ser dura com meu filho. Não se sinta culpado. Se você seguiu esses princípios da palavra de Deus, de ensinar seu filho na justiça, sem ira, com amor, usando a palavra de Deus para ensinar e instruir essa criança, terminando esse ato da disciplina com amor, com beijo, com abraço, né? Reafirmando o seu amor por ele, fique tranquilo. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente não vai colher o fruto imediatamente, mas a longo prazo a gente pode ter certeza que a colheita será maravilhosa. Teremos filhos educados nos princípios do Senhor, filhos educados
gentis, prósperos, abençoados. É porque a gente não vê a colheita, a gente não consegue fazer a colheita agora, ver os frutos agora, que a gente começa às vezes a ser fulminado, né, pela dúvida. Mas essa dúvida não pode nos roubar a certeza de que se eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer, eu posso ficar tranquila, posso descansar. Então é isso, eu espero que esses 4 vídeos tenham edificado a vida de vocês, que seja útil pra vocês. Gurias, eu tô profundamente aliviada de compartilhar esse conteúdo, né? Essas coisas que Deus tem me ensinado. Porque quando eu peguei o fio da meada, que eu vi, é assim, é por aqui mesmo. Isso tem sido muito bom pra nós, tem me trazido paz ao coração. Eu tava muito atormentada, assim, muitas dúvidas de como educar o João. E não é fácil. Não é porque eu sei o que fazer que eu faço exatamente como tem que ser. Às vezes no dia a dia eu resbalo, eu erro com o João. Mas ter a certeza de quais são os princípios, isso já me traz muita confiança e muita tranquilidade. Eu espero de verdade que esses vídeos ajudem vocês, tá? Que seja uma bênção na vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo e tchau, tchau!